E aí, vamos falar de coloração, beleza? A gente tem alguns lápis que a gente chama de lápis graduado ou lápis grafite. Por quê? Porque dentro da madeira, essa mina aqui dentro, ela é feita de grafite. O grafite, ele borra mais, tá vendo, ó? Então, ele é um outro tipo de mina. Para coloração, existe até uma mina que não é de grafite, que ela esfumaça assim, ó. Mas normalmente são lápis muito caros, são lápis estilo Conté, é o lápis pastel seco. 12 cores aí você vai pagar mais de R$ 100. Tá? Então, normalmente a gente usa o lápis para esboçar. A gente pega aqui um limpa-tipo, esquenta ele bem na mão. Eu costumo puxar assim para ele esquentar mais rápido e também para sumir o grafite. Aí você põe no papel. Faz ali uma minhoquinha. Como eu fiz esse esboço aqui para dar aula para os meus alunos, eu fiz esse esboço com o lápis 4B e 6B, que era para eles enxergarem. Então, limpa-tipos ele não vai resolver muita coisa, mas já dá para ver que ele suaviza. Então, depois que a gente faz o desenho, a gente dá uma suavizada aí com o limpa-tipos. É legal esses da Faber-Castell porque vem com caixinha. Depois é só botar dentro da caixinha. Valeu, Michael. Agradecendo o Michael aí, os limpa-tipos e as lapiseiras aí. Cortesia do Michael. Então, não pega poeira. É ótimo essas caixinhas, adorei. Aí, lápis de cor. Eu tenho aqui... assim, lápis de cor, a mina dele... Deixa eu pegar um lápis aqui. Esse aqui é o Ecolápis. Tá? Você vai encontrar o Eco em duas versões. A versão inteira e a versão metade, que só vem até metade aqui a mina. A outra metade a mina é de outra cor. É o mesmo lápis, tá bom? Então, o Ecolápis, ele é da Faber-Castell. E eu não gosto deles mais por causa da madeira, ó. Acabei de passar a mão e tô sentindo a madeira pegar. E ela acaba, ó. Dá pra ver aqui pretinho? Ela acaba entrando no dedo e é difícil conseguir tirar. Então, o que acontece? Os Ecolápis, eles são talvez o melhor custo-benefício do mercado, mas ainda assim são lápis escolares, são lápis do tipo infantil. Infelizmente, o lápis de cor, ele tem um problema. Quanto mais caro o lápis, melhor eles são. E os lápis bons, eles são muito, muito, muito caros. Esse aqui é um Ecolápis, é o lápis talvez mais barato que a gente encontre no mercado. E para trabalhar com eles, como eles são lápis barato, é um lápis que exige ali muita, muita paciência, tá? Porque a cera dele é uma cera de qualidade inferior. Mas para aprender, sabe aquela não tem tu, vai tu mesmo? Lembrando que aqui eu tô com o sulfite velho, eu falo para os meus alunos, compra o sulfite mais barato que tiver, porque ninguém vai finalizar em sulfite. Sulfite é mais para aprender a esboçar. Depois a gente passa limpo num papel canson, com uma gramatura de pelo menos 120, ali, nem que seja escolar. E a gente vê a diferença. O segredo do lápis de cor é nunca passar uma cor só. Até porque a gente não vai ficar satisfeito com a cor ou se prender somente à cor que está dentro da caixinha. Então, a gente sempre faz as misturas. Até a gente achar a tonalidade que a gente quer. E normalmente a tonalidade mais real nunca tá dentro da caixinha. A gente tem que fazer. Por isso que lápis de cor a gente precisa aprender tabela de cor, teoria das cores, e tem que aprender a misturar um lápis no outro. Esses Ecolápis da Faber-Castell, eles são bem ruinzinhos, mesmo para fazer esse tipo de trabalho. Então, o que eu faço? Mesmo que eu não vá aquarelar,
eu pego o aquarela, porque ele tem um pigmento um pouco mais sutil, um pouco mais macio e mistura melhor os lápis, beleza? Uma opção que ainda é a Faber-Castell, que ainda é escolar, mas que tem um pigmento com uma qualidade um pouco melhor, que também é Ecolapse, mas são os Ecolapse Super Soft. Tá? Esses aqui também eles são macios, bem mais macios do que esses aqui. E assim, eles têm a vantagem de, para começar, eles serem melhores que o Ecolapse da linha comum, os lápis que não são soft. E eles têm umas cores mais berrantes, para alguns desenhos como esse que eu tô fazendo da Morgana, ele é bem legal. E o segredo ali é trabalhar sempre com o peso da mão. Dá para trabalhar degradê fazendo várias e várias vezes no mesmo lugar. E ir puxando. Então, trabalhar com lápis de cor é paciência, é pouquinho por vez. E de preferência fazer isso num canson e não no sulfite. Nem que seja um canson escolar ali de 120. Mas o mais recomendado mesmo é um cançãozinho de 180. Com uma textura leve. Que não seja muito liso. O lápis de cor é bom quando o canção não é lá muito liso. Então ele tem ali. Outra coisa importante. As caixinhas de lápis de cor, elas não vêm blender. Mas elas vêm aqui o branco. E o branco dá para selar. Então, depois que você passou, ali é muito claro, talvez não dê para ver. Deixa eu pegar o Ecolapse. Então, vamos usar o branco aqui da Ecolapse. Então, conforme você passa o branco em cima da cor, você vai ver que vai diminuir bastante esses pontinhos que ficaram. Olha só. Ele funciona quase como um blender, que é quase um esfuminho próprio para lápis de cor ou para aquarela. Só que não esquece que fazendo isso, a cor que você passou, ela vai clarear, ela vai suavizar. Beleza? Ainda falando da Faber-Castell. Se tiver muita grana para investir, um amigo que for para fora do Brasil, a Faber-Castell tem a linha verde. Tá? Ela ainda assim é da Faber-Castell. Dá pra ver ali, ó, Faber-Castell. E ela é uma linha profissional. Tá? Eu uso os Albrecht Dürer, mas você acha a Prismacolor um pouco mais barato. Tanto Albrecht Dürer como a Prismacolor, as duas linhas são Faber-Castell profissional. A diferença é que o Polychromos, ele é um lápis de cor permanente e a Albrecht Dürer é um lápis de cor aquarelável. E o que acontece aqui com os lápis de cor dessa linha? Tá, a gente tá falando, tá desenhando aqui no sulfite, então talvez não dê muita diferença. Mas olha isso aqui, ó. O lápis simplesmente desmancha. Dá pra ver? Ou seja, desde o começo, sem blender, sem jogar ali lápis branco nem nada. E o diabo simplesmente, ó, se desmancha na folha. E tá vendo que ele não mistura muito bem com os outros lápis. Por quê? Por causa da pigmentação dele. Ele usa um outro tipo de cera, por mais que ele seja aquarelável, ó, dificilmente ele vai misturar com os outros lápis da Faber-Castell, por mais que ele seja um lápis da Faber-Castell. Só que uma caixinha dessa aqui, a minha é de 36 cores. Ela no Brasil, pode ver, Faber-Castell. Tá? Só que uma caixinha dessa aqui, no Brasil, de 36 cores, você vai pagar na faixa ali de 300, 320 reais. Eu só tenho essa porque essa foi minha amiga Andrea, que me trouxe da Alemanha. Eu tenho outras. Tenho Polychromos e tenho uma da Caran d'Ache, que é semi-profissional, que me trouxeram da Dutch Free. E é outro nível.
Mesmo num sulfite barato, mais barato que eu achei, de 75 gramas, você vê que ele te dá ali uma pigmentação melhor. Você até enxerga aqui, ó, as ranhuras do sulfite. É outra qualidade de lápis. E não esquece, para não ter aquela coisa de marcar, nunca usa o lápis do jeito que eles vieram e nem o lápis apontado com apontador. Certo mesmo é você desbastar aqui com estilete, essa parte de madeira. E esse lápis da Faber-Castell, a madeira é boa, não é aquela madeira igual dos outros Ecolápis, que os Ecolápis, nossa, para apontar isso com estilete é um horror. Tá vendo? Eu só tirei o quê? Desbastei a madeira e não afinei a ponta. Deixei a ponta basicamente como ela veio, então ela fica grossinha. E com a ponta grossa, ela não marca, ela não vinca a folha, não fica fazendo sulcos, fica muito mais fácil de desbastar aí. É muito mais confortável trabalhar com a mina grossa, com a mina apontada no estilete. O vídeo ficou longo, mas tá aí a explicação sobre os lápis, beleza? Tem que ter um lápis Faber-Castell profissional? Não, para aprender a trabalhar com lápis de cor, os Ecolápis, eles são bons, eles não têm a mesma qualidade de um lápis profissional, tá? Tanto é que alguns deles eu nem apontei. Mas você vê que se você trabalhar ele com paciência, tem duas formas de se trabalhar o lápis de cor. A primeira é fazendo riscos, primeiro na vertical ou na horizontal, depois fazendo o oposto e trabalhando a pressão do lápis. Tá vendo? Some. Ou se você tiver paciência, fazer aquelas bolinhas. Isso aí dá para fazer até hiperrealismo usando essas bolinhas. Tem que ter muita paciência. Mas demora um ano inteiro para pintar. Eu não costumo usar, eu costumo usar essa técnica de riscar de vários lados e usar a pressão da mão. E a ponta sempre arredondada, que é isso que vai ajudar a não ficar riscado, tá? Ó, esse aqui é o Ecolápis. É o mesmo pigmento do lápis de cor que você comprou. Fazendo aqui um degradê, mas para tua mão pegar o jeito e começar a fazer o degradê e começar a aparecer um sombreado, vai treino, vai aí pelo menos uns 6 meses de treino. Isso se você nunca finalizou muito com lápis de cor, ó. Vê que ele tem degradê, vê que ele funciona assim. Não é o melhor lápis do mundo, mas é uma opção barata e é uma opção que finaliza bem. Tanto é que a Morgana, eu tô fazendo metade com esses lápis Ecolápis e a outra metade com os lápis Super Soft. Eu não usei em nenhum momento o lápis profissional, usei só os lápis escolares, tá? Tá sendo feito com lápis escolar, com os 2 lápis que eu estou usando são os Ecolápis, tá bom? Não tô usando a linha importada, não tô usando a linha alemã, não tô usando linha profissional. Tô fazendo ela só com os Ecolápis mesmo. E dá certo, mas é treino. É muito treino. São ali mais de 20 anos só pintando com lápis de cor, então eu já peguei a mão com eles, tá? Então mesmo com os lápis de cor da loja de R$1,99 eu consigo fazer algum tipo de efeitinho, por pior que os lápis sejam. A vantagem de ser pobre é que a gente acaba começando com material barato e a gente acaba fazendo desse material barato algo bem legal. É só isso a vantagem de ser pobre. No mais, se você tiver uma amiga rica, uma amiga que viaja, aí você pede para trazer aí de fora do país, que é mais barato. Caixinha de 36 cores da Faber-Castell, da Albrecht Dürer. Essa aqui é 36 cores, tá vendo? Tá ali na faixa de R$100, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais, que o dólar subiu. E dura bastante. Mas não precisa disso aqui não, ó. Eu mesma não tô usando, tá? Eu tô fazendo ali a Morgana com Ecolápis. Ecolápis escolar. Ecolápis baratinho. Ecolápis
da linha de criança mesmo a tóxico. Beleza? Treina aí que dá certo.